Será que você sabe me dizer de qual filme é esse áudio aqui? Preparar posições! Zum, 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 zum. Preto e amarelo! É belo! Está pronto pra isso, Valentão? Tô. Vamos nessa. Vento, ok. Antena, ok. Bolsa de néctar, ok. Asa, ok. Ferrão, ok. Me pelando de medo, ok. Agora, moças, vamos arrasar! Pra cima das petúnias, seus coletores de néctar! Quero todos aspirando as flores pra valer! E aí, Camila, você sabe? Sei sim, Ítana. É do filme B-Movie, um clássico infantil. Acertou em cheio, Camila. Pra quem não conhece essa obra, que aliás, eu confesso aqui que esses filmes infantis me fazem chorar porque sempre passam mensagens muito importantes, B-Movie conta a história da abelha Berry, que acabou de se formar e entrar para o mercado de trabalho. Mas a grande questão desse filme é que ele descobre o mundo que existe fora da colmeia e que os humanos exploram as abelhas sem se preocupar com a vida delas. Por isso, no filme, eles são proibidos de falarem com a nossa espécie, coisa que o Barry não respeitou na sua primeira viagem. Você tá voando pra fora da colmeia, tá falando com humanos que atacam nossas colônias. Eles nos atacam com a primeira coisa que vem pela frente, até usam dinamite. Por mais que o filme seja uma obra infantil com intuito de entretenimento, ele tem uma mensagem muito importante para todos nós sobre o equilíbrio do nosso ecossistema e a cadeia alimentar que só existe graças à ação polinizadora das abelhas, que no momento do filme deixa de acontecer e traz graves consequências para todos, tanto aos humanos quanto para as abelhas. Não são só as flores, frutas, verduras, todas precisam das abelhas. Parece que na natureza uma coisa depende da outra. Se você retira um produto que afeta todo o reino animal, vai afetar depois, é claro, A espécie humana? Que isso? Então, não tendo mais polinização, vai acabar tudo indo por água abaixo, né? É por isso que não podemos matar as abelhas. Tem muita vida em jogo, não só a delas. E sem nem perceber, nós matamos muitas abelhas. Seja de forma direta, esmagando-as com algo, queimando as colmeias. Ué, não tá morto, não? Eu tô com pinta de morto. Aí, maluco, eles matam tudo que se mexe. Ou de forma indireta, acabando com os jardins polinizadores e usando agrotóxicos em plantações. Amanhã, 22 de maio, é celebrado o Dia do Apicultor, profissional responsável pela criação e manejo de colmeias de abelhas. Mas não é só ele que depende delas. Toda a natureza precisa e é um compromisso nosso preservar as abelhas. Por isso, no episódio de hoje, com o tema Não Mate as Abelhas, iremos entender a importância delas e como podemos salvá-las. Senhoras e senhores, por favor, salvem as abelhas! Eu sou Ítana Santos, jornalista da Diretoria de Comunicação Social da UFO, a DIRCO. E eu sou Camila Domingos, estagiária de jornalismo também na DIRCO. E hoje nós estamos aqui com duas convidadas que são abelhudas no assunto, como diriam os personagens do filme B-Movie. Participam do nosso episódio as professoras e pesquisadoras do Instituto de Biologia da UFO, Solange Augusto e Fernanda Nogueira. Solange e Fernanda, sejam muito bem-vindas à Ciência ao Pé do Ouvido. E antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que vocês se apresentassem, falando um pouco mais sobre formação, a área de atuação de vocês. Meu nome é Fernanda Helena Nogueira Ferreira, eu sou professora do Instituto de Biologia da UFO, né? Eu sou entomóloga por formação, mas trabalho aqui na universidade já há quase 18 anos na área de formação de professores. Eu trabalho com os estágios nas escolas, orientando os estudantes nesse processo de formação docente. E já faz algum tempo que eu tenho também alguns trabalhos com pesquisa relacionados à ecologia das abelhas e agora também bastante coisas de extensão. A gente tem projetos com a comunidade
trabalhando a educação em abelhas e conservação desse grupo de insetos. Bom, meu nome é Solange Augusto, também sou do Instituto de Biologia. Eu estou na UFO há 22 anos. Também sou entomóloga, como a Fernanda. Aliás, nós estudamos juntas em Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão Preto. Fizemos não só a graduação, como pós-graduação também, na área de entomologia. E no Instituto eu sou da área de zoologia, sou responsável pelas disciplinas, né, de metazoários. E em relação à pesquisa, trabalho, né, o foco, né, das minhas pesquisas é trabalhar com ecologia e comportamento de abelhas, e mais especificamente as abelhas solitárias. Que legal, gente, estudar junto e agora tá trabalhando no mesmo lugar, né? Mas vamos falar então sobre as protagonistas do nosso episódio, que são as abelhas. Eu queria que vocês explicassem para os nossos ouvintes um pouquinho como é o ciclo de vida das abelhas, para a gente conhecer, e como a vida delas está relacionada com a nossa. Bom, eu acho que primeiro a gente tem que dar uma ideia da diversidade que nós temos de abelha, de espécies de abelhas no Brasil e no mundo, e depois falar um pouquinho, né, sobre os comportamentos. Então a gente tem no mundo entre 20 mil e 30 mil espécies, é uma estimativa, e o mais interessante é que a maioria dessas abelhas é solitária, tem um comportamento solitário. Então uma fêmea vai, escolhe um local para fazer o seu ninho, né, um local de nidificação, e a maioria nidifica no solo, então faz galerias no solo, aí constrói ali as suas células, coloca o alimento, pólen, o néctar, né, principalmente, e depois, normalmente, o que acontece? A fêmea, a mãe, morre antes da emergência da cria. A gente tem algumas espécies num estágio aí intermediário, que as irmãs ou mesmo a mãe pode ficar no ninho e formar pequenas associações com divisão de trabalho entre elas, mas geralmente, né, então entre esse comportamento solitário e o comportamento que nós chamamos de eusocial, verdadeiramente social, a gente pode ter algumas espécies nesses estágios, né, que a gente chama de intermediário. E aí tem as abelhas eusociais, que é o que a maioria das pessoas conhece. São aquelas abelhas que formam grandes colônias, tem a rainha, né, então tem uma divisão reprodutiva de trabalho com a rainha, com as operárias. Algumas delas produzem mel comestível, né, mesmo. E a Fernanda vai falar melhor, porque trabalha, né, com essas abelhas, principalmente as nossas abelhas nativas, as conhecidas como abelhas sem ferrão. Então, basicamente, é isso em termos de comportamento. Então, a maioria das abelhas é solitária. Se a gente tem aí uma diversidade estimada entre 20 mil e 30 mil espécies, mais ou menos 85% dessas espécies têm um comportamento solitário. Ou esse comportamento, né, intermediário, de formar pequenas associações. Então, o número de espécies de abelhas sociais, né, é bem menor, mas geralmente é o grupo que a gente mais conhece, né, e é o grupo que a Fernanda estuda. E vai falar um pouquinho melhor sobre elas. Então, eu trabalho especificamente com as abelhas sem ferrão, que é um grupo de abelhas nativas do Brasil, que formam colônia, que produzem um mel que é comercializado e de grande sabor, que agrada, né, ao paladar do ser humano, de modo geral. E essas espécies, muitas delas, convivem conosco no ambiente urbano. Mas, apesar disso, nessa linha, né, que a Solange está falando, que a maioria das espécies de abelhas são desconhecidas das pessoas, muitas vezes a gente convive com elas, mas a gente não as enxerga. Eu costumo brincar que a gente vê, mas não enxerga. Porque a gente está todo dia, elas estão nas flores, elas estão nas nossas casas, só que a gente não presta atenção. E a espécie mais conhecida que as pessoas, de modo geral, se lembram e consomem o mel é a abelha Europa, que é a abelha Apis mellifera, que não é uma espécie do Brasil. Ela foi introduzida, é uma abelha que chegou aqui no Brasil por acaso, na verdade, chegou no Brasil para um projeto de pesquisa, para a realização de uma pesquisa, e ela se espalhou na natureza por acaso. Foi um acidente em que ela enxameou e se espalhou por todo o Brasil, e hoje em dia já está na América do Norte. E por incrível que pareça, essa abelha que não é nossa, que não é nativa, é a mais conhecida. Então, quando a gente fala em abelha, as pessoas falam: ai, nossa, vou ser picado, vou levar uma ferroada, né? Ai, que medo, eu sou alérgico. Mas nem todas as abelhas ferroam. E as abelhas, de um modo geral, mesmo as que ferroam, a gente tem que entender que elas não são agressivas, elas são defensivas. Ou seja,
Se elas ferroarem, elas estão se defendendo de algo que ela julga um possível predador ou uma possível agressão. E nessa linha, o que a gente tem tentado fazer aqui nos nossos projetos na UFO, principalmente os de extensão, é mostrar para as pessoas que a gente tem que, sim, conhecer essa diversidade de abelhas brasileiras, dentre elas as com ferrão e as sem ferrão, mas coexistir com todas elas, porque elas são muito importantes para a polinização das plantas nativas, não só das cidades, mas dos biomas em geral, mas também para a produção de alimento. É certo, professora, você citou, né, essa questão da importância das abelhas para a nossa existência. Eu queria que vocês comentassem um pouco por que a gente não pode matá-las e quais são os principais prejuízos que essa matança, né, das abelhas pode trazer para a gente. Ótima pergunta. Eu acho que é por aí, né? A gente tem que mostrar para as pessoas que elas nos trazem algum benefício, porque a espécie humana tem esse hábito, né, de só valorizar aquilo que ela acha que tem algum lucro. Bom, mas temos sim. As abelhas são extremamente importantes para a manutenção da espécie humana também. Como eu disse, grande parte dos nossos alimentos são frutos, legumes, resultantes da polinização. Então, a polinização ela ocorre quando a abelha ela visita uma flor à procura ou de néctar ou de pólen, e quando ela se dirige a outra flor, ela leva o pólen da flor anterior para o estigma da outra flor. Com isso, ela faz aquele mecanismo reprodutivo de pegar o gameta de uma flor, levar para o órgão reprodutivo da outra, e com isso ocorre a fecundação. Pode ocorrer a fecundação. E resultante dessa fecundação, a formação do fruto. Então, esses frutos, essas frutas das quais nós alimentamos, e grande parte dos legumes, são resultantes desse processo. Mas, nesse processo de o que elas nos traz de bom, né? Qual é o benefício das abelhas, a gente não pode esquecer da manutenção dos ecossistemas naturais. Então, a gente está vendo agora essa coisa dos efeitos climáticos, né? Das mudanças do leito dos rios, da taxa de precipitação, do aumento da temperatura. Todas essas questões estão ligadas com as abelhas, de forma direta ou indireta. Por quê? Nesse processo de polinização, elas também são responsáveis pela reprodução das plantas dos ambientes naturais. E se não tiver planta, se não tiver fruto, se não tiver alimento, se não tiver animal, todos esses efeitos vão desencadear também efeitos nas mudanças climáticas. Então as coisas estão todas conectadas, né? Eu acho que é importante, inclusive, destacar que a maioria das espécies vegetais que produzem flores, né, que atraem as abelhas, a maioria depende de agentes biológicos para a polinização, para a reprodução. E a maioria, né, depende principalmente das abelhas. Então, o que acontece? Embora algumas plantas, elas podem se autopolinizar, algumas dependem das abelhas para fazer isso. Dependem totalmente. Mas mesmo algumas espécies que se autopolinizam, quando você tem a abelha para fazer essa troca entre indivíduos, né, entre plantas ali, da mesma espécie, indivíduos da mesma espécie, você tem um aumento da produção, tá? Então, vou dar um exemplo mais próximo, né? O café. O café, ele é uma espécie de planta que pode se autopolinizar, mas a produção pode aumentar em mais de 30% quando você tem as abelhas fazendo esse trabalho. Agora, por outro lado, o maracujá. Estou dando exemplos de cultivos assim, né? Principalmente que próximos da nossa região. O maracujá não. Ele depende da abelha. Se não tem abelha, quem faz isso é o ser humano, são as pessoas que fazem a polinização manual. Então a gente tem, dentre as plantas, né, que são usadas na alimentação, plantas com diferentes graus de dependência desses polinizadores e principalmente das abelhas. Então isso é muito importante. Então imagina a nossa alimentação, se você pegar uma alimentação com polinização e sem polinização, a diferença é muito grande. Então, frutas, legumes, oleaginosas são normalmente plantas que dependem, em algum grau, da polinização por abelhas. Então, eu queria que vocês compartilhassem com a gente, porque além da ação humana de matar abelhas de forma direta, né, esmagando, como a gente faz em casa,
Eu até assisti o filme do B-Movie para pegar algumas interações de áudio, né? E eles falam que a revista Vogue italiana é a mais pesada, né? A gente adora matar mosquito com qualquer tipo de coisa. Mas quais outros principais fatores que contribuem para o desaparecimento das abelhas? Até você chegou a citar dessa mudança climática, mas o que mais que a gente faz que contribui para esse desaparecimento? O desmatamento, né? Então, a perda de áreas naturais, o uso indiscriminado de agrotóxicos. É muito comum a gente ver reportagens, milhares de abelhas, apicultores que encontram milhares de abelhas mortas no seu apiário. Então, esse é um problema muito sério. E você tem, nesse caso, no caso dos agrotóxicos, tanto um efeito agudo ou letal, como também efeitos subletais, que podem deixar essas abelhas, essas espécies, mais suscetíveis, por exemplo, a doenças. Então, a gente não vê diretamente como um efeito letal, que é encontrar as abelhas mortas, pensando principalmente no caso das abelhas sociais. Essas espécies são domesticadas, né, são criadas em apiários ou meliponários, né, as abelhas sem ferrão, normalmente a gente chama dessa forma. Então, a gente sente mais fortemente esse efeito. Então, imagina todas aquelas espécies, as espécies solitárias, as espécies que vivem no solo, as espécies que vivem nas árvores, em cavidades nas árvores também, tem abelhas solitárias que nidificam em cavidades pré-existentes. Então, imagina o efeito sobre essas espécies. E, como eu disse, tem o efeito direto mesmo, letal, e o subletal, que ele não aparece, né, mas ele vai, ao longo do tempo, ser percebido. Então, esse é hoje um dos grandes problemas, né, que a gente tem, acho que vocês já ouviram falar, a questão do declínio das populações de abelhas por conta dessas ações do homem, né, principalmente as ações antrópicas. E mesmo também a questão da influência dessas mudanças climáticas, que também tem, né, o efeito do homem, né, nesse processo também. Então, basicamente é isso. Mais alguns, né, Fê? Eu acho que a gente poderia lembrar da urbanização, né? Sim. Porque a Solange falou do desmatamento, mas a construção das cidades, de um modo geral, ela é feita pelo desmatamento como passo inicial. Então, eu acho interessante porque a gente percebe as pessoas dizendo, mas as abelhas estão invadindo a minha casa. Na verdade, é o contrário. Nós invadimos a casa delas, né? Porque Uberlândia é uma cidade que foi construída em pleno cerrado. Então, a gente tem, sim, alguns acidentes, mas as espécies estão aqui, elas estão ocupando o nosso ambiente. Passou da hora, assim, nós estamos num momento muito crucial das pessoas terem essa consciência, no sentido nem só de se beneficiar de forma imediata, mas de um benefício a longo prazo. Então, veja o que está acontecendo com as cidades. Isso é resultado dessa ação descontrolada e impactante, como a Solange lembrou muito bem, que acontece com muitas colônias. Na cidade de Uberlândia, só queria lembrar uma coisa grave que tem acontecido e que a gente está organizando grupos para discutir essa questão, que é a própria ação que é feita no combate à dengue. Então, aquela coisa do fumacê. O fumacê nada mais é do que a pulverização de um produto que mata insetos. E a abelha é inseto. Então, a gente está matando só o mosquito da dengue? A gente está matando o mosquito da dengue, sim, mas muitos outros insetos também são afetados, ou drasticamente ou lentamente, por essa pulverização. Então, o que a gente tem notado, a gente tem ninhos de abelhas em casa, né? Nós temos um doce jardim em casa. Essas abelhas, elas também estão sofrendo. Então, os ninhos estão diminuindo o número de abelhas, você vê a abelha morta na entrada, você vê o ninho enfraquecendo ao longo dos meses. Então, mais uma vez, né? O ser humano parar para pensar e rever essas ações que a gente tem feito para sobreviver nesses agrupamentos sociais que são as cidades, né? E só um comentário foi importante, né, Fernanda? Você ter falado isso, a gente tem relatos, alunos, pessoas que têm, às vezes, um ninho, né? Porque já está aí hoje. Muitas pessoas têm na sua casa, e parece que está aumentando, né, o número de pessoas interessadas em ter essas abelhas em casa. Virou um pet. Virou um pet. E é importante ter colocado isso. Então, a gente tem recebido mensagens falando, olha, minhas abelhas morreram. Aí, quando a gente vai perguntar, passou o fumacê? Aí, né, Fernanda? Parece que tem, exatamente, campo, né? Tem relação. Eu, por sorte, as minhas não foram afetadas, né? Ainda moro num condomínio e não teve lá especificamente. Mas é um problema muito sério.
E uma coisa que é um projeto muito legal, né, que é o projeto que a Fernanda coordena, o Doce Jardim, ele veio também nesse sentido da necessidade da gente conscientizar a população da importância da preservação, inclusive nas cidades, porque muitas dessas espécies estão convivendo com a gente. Então, é um trabalho interessante que a gente vem fazendo, Fernanda, né, coordena, que é isso, e é estimular. Tenha um doce jardim na sua casa, ou nos espaços públicos, né? É um projeto que a tendência é sair, Fernanda já desenvolveu muito esses projetos nas escolas, né, Fer? E que sair da universidade. Então, o doce jardim ir para os espaços públicos, onde é possível fazer esse trabalho, e para o jardim, para a casa das pessoas, como uma forma realmente de preservação, de cuidar das abelhas. Porque aí vem todo um trabalho, né, de educação ambiental. Sim. De conscientização das pessoas, da importância desses insetos. Nós acreditamos que a educação ela está muito ligada à pessoa conhecer aquele animal e se encantar por ele. Então, a gente acredita muito nisso. Então, o projeto educativo ele tem essa perspectiva de conhecer as abelhas e passar a gostar delas, a perder o medo, a querer ter em casa, a aprender a cuidar. Então, por exemplo, quando a gente adota um gatinho, um cachorro, a gente quer saber o que ele come, quando que eu dou água, quantas vezes por dia, e para criar uma abelha também. Então, é nesse processo que a gente tem trabalhado com a comunidade aqui em Berlândia. Vocês citaram, né, a questão do desmatamento, da urbanização, né, que são algumas das maneiras que o homem tem de viver que acaba contribuindo para o desaparecimento das abelhas. Mas em relação aos agrotóxicos, a gente fez uma pesquisa e um levantamento da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura mostrou que o Brasil atualmente é o país que mais usa esse tipo de defensivo químico, né? Daí eu queria que vocês voltassem só um pouquinho sobre isso para a gente falar sobre o quão grave isso é para a existência das abelhas no nosso país. E eu quero complementar, porque eu acho que a gente entra num ramo no nosso país que é muito complexo, que é o da agricultura, né? É o nosso setor principal da economia. Como que a gente faz? Porque além dessa questão de educar as pessoas no geral sobre a importância das abelhas, a gente precisa encontrar um equilíbrio entre a agricultura, esses defensivos e a preservação das abelhas ainda, né? Que é uma coisa bem difícil. Você citou a FAO, né? Que é uma organização das Nações Unidas, que realmente o objetivo é erradicar a fome. Então, a FAO se preocupa com essa questão da segurança alimentar, e não só em termos de quantidade, das pessoas terem, né, a quantidade de alimento, fazerem as refeições, né, por dia, mas também a qualidade. Então, a FAO, e isso é muito interessante, já de algum tempo vem chamando a atenção para a importância da preservação dos polinizadores. E como que a gente tem também que trabalhar com métodos mais sustentáveis, inclusive de controle de pragas, e esse, por exemplo, como o controle, né, do próprio mosquito, métodos de controle biológico, tá? Métodos mais sustentáveis por conta do impacto que esses agroquímicos têm na vida. E não é só das abelhas, porque você tem outros insetos, por exemplo, insetos relacionados ao controle biológico, que, por exemplo, podem ser usados no controle de pragas. Então, esses também estão morrendo. Outros grupos de insetos que têm uma ação importante e que também estão desaparecendo. Então, tem toda essa preocupação. E a FAO já há algum tempo apoiou, inclusive, projetos nossos aqui de conservação de polinizadores especificamente para cultivos de importância econômica. E são duas linhas, né? A FAO trabalha muito com isso, a questão da criação de insetos para alimentação e a conservação de polinizadores para aumento da produção de alimento. A FAO tem um dado interessante que provavelmente 2050, quando a população deve estar aí um pouco mais de 9 bilhões de habitantes, estima-se que a gente vai ter que aumentar em pelo menos 50% a produção de alimentos. Então, isso passa pela conservação desses polinizadores que são importantíssimos para o aumento da produção. Então, como eu citei, olha, alguns produtores falam, não, mas não precisa aqui, café, por exemplo, né? Mas você pode ter uma produção aumentada. Então, o que é importante? Muitas vezes manter áreas naturais no entorno, ao invés de desmatar tudo para plantio, porque isso vai trazer um benefício também. Então, você tem que mostrar isso com dados, com resultados de trabalhos, resultados aí de pesquisa. Agora, é inegável, tá? E tem trabalhos mostrando, a gente está começando a trabalhar um pouco no sentido de verificar o efeito dos agrotóxicos
como você falou, né, o Brasil é um dos países que mais usa. Eu não tenho agora os dados de cabeça, mas realmente está, né, entre os principais. Mas o que a gente tem feito? E aí, principalmente em relação às abelhas solitárias, a Fernanda já está nessa linha também, da gente analisar, por exemplo, o alimento que ela come. O quanto de contaminação tem, por exemplo, naquele alimento. No caso das abelhas solitárias ou das abelhas sociais, você pode ir lá pegar um pouco do alimento que ela deposita na célula e ver contaminação por metais pesados, por agrotóxicos. Então a gente está começando também a fazer esse tipo de trabalho para ter uma ideia do efeito desses agrotóxicos na alimentação e, consequentemente, na vida das abelhas aqui, né, da nossa região. E outras pessoas, obviamente, também estão trabalhando com isso em outros espaços. Mas realmente é muito preocupante. Na verdade, o que aconteceu no Brasil foi um retrocesso em relação a essa coisa dos agroquímicos, né, dos agrotóxicos e tal. Houve recentemente a liberação de muitos químicos, né, agroquímicos que tinham sido proibidos anteriormente. E a gente percebe que a gente está na contramão mesmo, né? Que esses dados que a Solange cita da FAO, a gente percebe que é uma preocupação mundial em preservar os polinizadores. Então, a gente tem que caminhar nesse sentido, para melhorar esse controle, para pensar no nosso manejo ambiental, pensando não somente na produção do seu cultivo, mas também na preservação da natureza de um modo geral, né? Então, se eu tenho um cultivo de uma planta X, eu quero aumentar a produção dele, mas ele não é sozinho, ele se conecta no meio ambiente. Então, a gente tem que pensar nisso. Mantendo áreas naturais, é uma coisa que nos trabalhos que nós temos feito no LECA, né, no laboratório que a gente realiza essas pesquisas na UFO, nós temos já trabalhado com maracujá, com café, a Solange já fez algumas coisas com girassol, eu estudei alguns plantios de tomate, tanto em cultivos abertos quanto em cultivos em estufa. Então a gente percebe a importância dos polinizadores, das abelhas, para que a gente tenha uma produtividade aumentada e para que a gente tenha frutos de maior qualidade. Mas para isso, elas têm que conseguir sobreviver na natureza. Então é pensar nesses consórcios também de produção. No Brasil nós temos caminhado a tendência de grandes latifúndios, né, de grandes cultivos, né? Então se eu vou plantar tomate, é muito tomate. Se eu vou plantar soja, é muita soja. E a gente percebe que o que tem sido feito em outros países é um consórcio de pequenos produtores rurais ou de grandes produtores, mas que têm cultivos pequenos, consorciados um ao lado do outro. Esse mecanismo de produção é muito importante para a manutenção dos polinizadores. Não só abelhas, como outros animais. Fernanda citou um cultivo que a quantidade de agroquímicos que é utilizado é muito grande. Ele está entre, né, Fernanda, um dos cultivos que mais é usado, né, esses defensivos químicos, e que é o tomate. Tomate em cultivo aberto, né, Fê, é um dos que mais tem o uso, né, de agrotóxicos. Acho que você também fez um trabalho sobre isso, analisou, né, a contaminação, por exemplo, de abelhas que visitavam esses cultivos, né. Então, a gente tem que repensar. A gente está comendo veneno, né? É alimento muito envenenado. E isso vai ter um reflexo na saúde humana. Então, é importante pensar sobre isso. A minha próxima pergunta, ela vai parecer meio um episódio de Black Mirror. Mas até levando de gancho a sua resposta, né, que os países estão criando consórcios, estão buscando soluções para manter as abelhas e manter as produções, mas um costume muito ruim da gente também é que às vezes a gente, ao invés de procurar o caminho mais fácil, que seria preservar as abelhas que mantêm todo um ecossistema de forma mais equilibrada, a gente inventa uma outra coisa para tentar dar conta, que são as famosas abelhas robôs, que já foi um projeto desenvolvido por alguns países, estão usando em estufa, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre o uso dessas abelhas robôs. Parece muito louco, né? Eu vejo muito doido com isso. O que vocês acham dessa adaptação tecnológica? E se com elas, logicamente não, mas se dá para o pessoal ficar um pouco mais despreocupado com a extinção das abelhas? Não. Eu já usei alguns desses filmes em aula também, né? Ou drones. Então tem um filminho, né? Abelha drone para polinização. Eu acredito que não, mas você veja que interessante. Ao invés da gente ficar pensando em formas de conservação, de manter nossa biodiversidade, a gente já pensa, não, olha, não dá para mudar esse sistema, então vamos
buscar outras soluções. A gente Então, não resolve o problema de forma natural, né? Não. A gente vai procurar um remédio. E nesse caso, o remédio não é a solução. Ao invés de remediar, né, a gente... Tem um livro muito interessante, acho que é Tudo que Deixamos para Trás, que fala um pouco sobre isso, né? Então, um futuro, né, distópico, onde as abelhas não existem, foram extintas. E é muito interessante que tem um grupo de pessoas, né, então trabalhadores, que fazem basicamente o quê? A polinização manual. É uma escritora norueguesa, é um livro muito interessante, que fala muito sobre as abelhas, inclusive a história, né, da própria criação da apis mellifera e tal. Então, ele é em 3 tempos, e um deles é nesse futuro onde as abelhas não existem mais. Então, isso é muito interessante. Então, as pessoas trabalham o dia todo nas árvores, ou trepadas nas árvores, fazendo a polinização manual. E é muito interessante, porque, de alguma forma, a gente tem uma situação muito parecida aqui na região do Triângulo Mineiro, que é uma das principais regiões de produção de maracujá. É a mesma coisa. Como você teve nas últimas décadas, aí, nos últimos anos, uma diminuição das populações do polinizador, que é uma abelha grande, é muito específico, né? Essa interação. Quem que faz a polinização? Você tem que pagar para as pessoas fazerem a polinização manual. Então a gente já vive, né, para alguns cultivos, essa realidade. No tomate, por exemplo, em estufa, né, Fer, também você tem uma forma para a flor liberar o pólen para poder fazer a polinização. Então, a gente perde o serviço gratuito da natureza. Da natureza, que gera milhões de euros, de dólares, né? No Brasil, acho que esses serviços prestados pelos polinizadores, acho que mais de 40 bilhões, né? Sim. Anualmente, acho que é isso. Agora eu não lembro, eu sempre confundo mas é basicamente isso. Acho que 12 milhões de dólares, né? É mais ou menos isso. Então, a gente tem esse serviço gratuito e que gera milhões aí de dólares, milhões de euros, e a gente vai perder tudo isso para produzir drone, para produzir robôs, para produzir ou pagar para as pessoas fazerem, e muitas vezes, né, um pagamento, né, que é um serviço que é o valor, né, que é pago é muito baixo. Subvalorizado. Exatamente. Então não é esse o caminho, sabe? Com certeza. Na verdade, existe um termo interessante em ecologia que é prestadores de serviços ambientais, serviços ecossistêmicos. E as abelhas, elas prestam serviços ecossistêmicos. Nesse sentido, a polinização, ela é um serviço para a natureza, para os ecossistemas. Então, o que o ser humano tem feito é esse caminho inverso, né, que você mesma comentou. Como elas desapareceram, a gente vai contratar um outro prestador de serviço, né? Agora, um ser humano que acaba onerando o próprio agricultor. Então, aquele recurso que ele vai ter que financiar, que pagar uma pessoa para trabalhar para ele poderia investir esse dinheiro em outra coisa, porque as abelhas fazem isso de forma natural. Então, eu acho que é isso. E a educação também tem que colaborar muito com esse mecanismo, né, gente? No sentido da gente divulgar essas pesquisas, divulgar esses resultados e convencer as pessoas do quanto é importante a gente pensar na forma que a gente está usando para aumentar a nossa produção, né? A gente cria solução para o problema ao invés de não criar o problema, Exatamente. né? Mas voltando um pouquinho para o mundo real, você citou a questão da educação, né? Então, eu queria que vocês comentassem maneiras que a gente pode desenvolver no nosso dia a dia para preservar a existência das abelhas e manter um convívio harmônico, porque é um ecossistema, então não tem como a gente viver separado delas. Então, maneiras que a gente pode fazer no nosso dia a dia para a gente conseguir manter essa preservação da existência desses polinizadores. Eu acho que a gente tem trabalhado nesse caminho, né, nessa perspectiva, o nosso laboratório, a universidade de um modo geral, né, tem muito atualmente essa preocupação das atividades extensionistas. Então, todas as pesquisas que a gente produz no LECA, no nosso laboratório, a gente sempre pensa em alguma estratégia de divulgação científica, né, e de que a gente possa compartilhar esses resultados com a comunidade. E atualmente nós temos um projeto que já é filhote, né, do Doce Jardim, que é esse que a Solange comentou, que chama-se Tenha Você Também um Doce Jardim. Então a ideia é que a gente vai começar a estimular as pessoas, cada um na sua casa, pensar em o que ela pode fazer para que as abelhas permaneçam na cidade, permaneçam na vida dela. Então a ideia é ensiná-los a como cuidar desses ninhos de abelhas, né, dessas abelhas sem ferrão, ou mesmo algumas espécies de abelhas solitárias que são possíveis da gente manter em casa, desenvolvendo formas de manejo,
caixas adaptadas, né? Para as abelhas solitárias, a gente tem os hotéis para abelhas solitárias. Então, todo esse material tem sido compartilhado. E a ideia é também não só ensinar como cuidar das abelhas, mas também qual é o jardim que eu tenho que ter na minha casa. Então, aquela coisa do alimento, né? O que as abelhas comem? O que eu preciso ter para que elas possam se manter, né? Se alimentar e sobreviver. Então, eu acredito muito que a educação ela vai nos ajudar a sair desse processo. E temos trabalhado muito nessa perspectiva. Pensando, né, nas áreas urbanas, essa ideia dos jardins de polinizadores, isso já vem sendo desenvolvido. Europa e Estados Unidos fazem isso já há algumas décadas. E agora no Brasil a gente percebe, né, nos últimos anos, o interesse, isso vem crescendo bastante. Como a Fernanda falou, não só as abelhas sociais, mas também abelhas solitárias, casinhas para as abelhas solitárias. Por quê? Porque existem algumas espécies que nidificam em cavidades pré-existentes. Então você pode colocar lá um substrato, armadilha, né, e atrair essas abelhas e mantê-las. Mas uma coisa muito importante, né, que acho que a gente tem que repensar muito, e vai ao encontro do que a Fernanda falou, é o que elas comem, quais são as plantas. Então, pensar o ambiente urbano em termos de recursos, de plantas, o que eu vou plantar, a manutenção, pode ser esses jardins com plantas exóticas também, mas pensar nas abelhas, e quais as espécies, como que eu vou planejar isso? E alguns ambientes naturais, né, como parques, a gente já tem aqui, mas ampliar e manter essas áreas naturais, por exemplo, no entorno, que o que acontece muito com a expansão, né, do crescimento aí das cidades, você tem muitas vezes, né, esses espaços vão sendo destruídos, assim, vão sendo desmatados para a construção, né, de casas e tal. Então é importante isso também, repensar muito a questão do ambiente urbano como um ambiente importante para a manutenção não só das abelhas de polinizadores, mas dispersores, pássaros, por exemplo. Então, eu acho que isso é muito importante. E como a Fernanda falou, a questão da educação. No caso da abelha, essa coisa de abelha parece que é não, vai picar, né? Tem um pouco desse preconceito, né, em relação a esses grupos. Por exemplo, no Doce Jardim, quando a gente coloca, então trabalha com as abelhas sociais e as abelhas sem ferrão, né, claro. Mas a gente tem as abelhas solitárias, que elas têm ferrão, mas elas não são abelhas agressivas, abelhas que atacam. Então é importante, mas quando você fala abelha, não tem ferrão? Tem. Então já tem aquela reação assim, não, então é perigoso. Então tem que trabalhar nesse sentido, de mostrar que a maior diversidade, né, é de abelhas solitárias. Então a gente também tem que se preocupar com elas. E elas são também importantes polinizadores de muitos cultivos. Aproveitando então que vocês comentaram bastante sobre esses jardins que a gente precisa ter na zona urbana e citaram também que vocês têm doce jardim em casa, né, suas colmeinhas de abelha, eu tinha até uma dúvida se é realmente indicado que a gente tenha abelhas em casa, e aí eu trouxe pra gente conversar aqui se é indicado ou não, né, aparentemente é, porque vocês cultivam, mas como a gente faz para cuidar delas em casa, que tipo de ambiente que a gente pode ter essas abelhas, o que a gente precisa, né? É qualquer, né, que eu sei, o pessoal coloca caixas, coisas assim simples. Como é que a gente faz para ter essas abelhas em casa? Eu acho assim, no caso, eu mantenho o jataí, uma colônia de jataí, eu acho que a Fernanda também, né? E é muito simples, é você escolher um lugar que é um lugar mais sombreado, né? Um lugar que não é exposto ao sol intenso durante todo o dia, um lugar mais sombreado. E ter, dependendo do lugar, se é na sua casa, tem um jardim ou num condomínio, normalmente os condomínios, né, eles têm plantas assim, apícolas, muitas inclusive, então a gente não tem esse problema de alimento, então tem o que as abelhas comem, só isso. O resto é deixar. E também, claro, tem muitas vezes ataques de outras abelhas, tem doenças, né, tem alguns parasitas, então ficar atento a isso. Mas, normalmente, é tranquilo, não é uma coisa que você vai ficar o tempo todo mexendo, manejando. É um cuidado simples. Né? E a gente tem que entender também, em relação às outras abelhas, elas estão, à medida que você tem flores, que você tem árvores, que você tem plantas na sua casa, elas estão ali, entendeu? Então você está naturalmente convivendo com elas. Por isso que é interessante, né, ver quando alguém assusta, fala assim, vou manter uma abelha ali na minha casa, vou criar. Não, elas já estão. O que você faz normalmente, no caso, por exemplo, dessas abelhas solitárias, é que muitas vezes elas não têm muitos espaços para ocupar
em termos de locais para fazer ninho. Então você pode colocar, você pode ter à disposição e proteger ali, naquele ambiente. Mas nós temos que entender isso. A gente convive com esses insetos do todo. Isso é muito importante, porque eu acho assim, para a gente colaborar com a conservação das abelhas, não necessariamente você precisa ter ninho delas na sua casa, mas você precisa ter alimento para elas. Se você tiver um jardim simples, com plantas ornamentais mesmo, não precisam ser plantas nativas, mas essas ornamentais que nós temos em casa, né? Pingo de ouro, exória, uma quaresmeira, enfim, né? Plantas que existem normalmente na urbanização das cidades, elas são usadas pelas abelhas para se alimentarem. Então, isso já é uma colaboração enorme. E outra coisa que eu acho que a gente tem que lembrar as pessoas é de usar menos veneno, né? Menos agroquímicos. A gente ainda vê nas casas, tô com formiga. Vai lá e compra uma coisa e pulveriza o jardim inteiro. Nasceu mato, eu vou jogar um mata-mato. Então isso é péssimo para as abelhas, é péssimo. Porque elas vão continuar visitando aquele jardim, aquelas flores, que naquele momento vão estar contaminadas. Então é mudar essa forma também de enxergar os outros insetos, as outras ditas pragas, né, como formigas, cochonilhas, enfim, para que a gente consiga preservar as abelhas. Essa visão, ela tem que ser mais ampla, com foco não somente nas abelhas. Pra gente finalizando já, vocês comentaram, né, sobre o projeto Doce Jardim, que vai muito de encontro nessa responsabilidade da gente preservar, né, a existência das abelhas. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho mais sobre ele, onde que fica, como que ele funciona, sobre visitação. O projeto Doce Jardim, ele agora virou um programa, porque ele é algo maior, né, que já virou um guarda-chuva, de onde várias outras ações partem. E a gente tem muito orgulho desse projeto, é resultado de toda essa nossa história com a pesquisa, desde que nós chegamos em Uberlândia, quer dizer, desde antes de Uberlândia, né, quando estudamos juntas em Ribeirão Preto, depois trabalhamos juntas em Franca, enfim. Então, assim, acho que coroa, né, assim, esse nosso momento. E o Doce Jardim, ele se originou, primeiramente, de um projeto que nós tínhamos no Museu de Biodiversidade do Cerrado, no Parque Siqueiroli, que chamava-se Cantinho das Abelhas. Ele deve ser reativado em breve. Em seguida, nós montamos um outro projeto chamado A Invasão das Abelhas na Escola, que foi levar pequenos jardins das abelhas para algumas escolas públicas de Uberlândia. Isso foi em 2015. Algumas delas ainda mantêm esse Doce Jardim, mantido pelas diretoras, pelos professores e tal. E recentemente, desde o ano passado, nós inauguramos nos 2 campi da UFO, o Moarama e Santa Mônica, um Doce Jardim também, que tem recebido grupos escolares, comunidade em geral. Normalmente nas semanas de recepção aos ingressantes, a gente recebe os alunos do curso lá. E uma coisa que é muito importante, né, Su, a gente lembrar que o Doce Jardim não é um espaço nosso, tanto Santa Mônica quanto o Moarama, não é um espaço do Instituto de Biologia, da professora Fernanda, da professora Solange, da Camila. Ele é um espaço da comunidade em geral. E para nós é uma delícia a gente perceber que às vezes você chega lá, tem gente fazendo piquenique, tem uma roda de pessoas tocando violão, tem alguém deitado, dormindo no chão, né, leva uma toalha. Então a ideia do Doce Jardim é essa, que é um espaço de todos, é um espaço realmente comunitário, que tem a perspectiva básica educativa, mas é também um espaço de socialização, de lazer e de contato com a natureza, né? Só complementando, o Doce Jardim, não sei se vocês já visitaram lá no Moarama, a gente fez uma parceria também com o pessoal da Artes, com o professor João Agrelli e seus alunos. Então tem um painel ali na biblioteca de vários, ele fez com pontilismo, né, a técnica, então de algumas espécies de abelhas e flores, né, que elas visitam. É um trabalho lindo. E destacar que o nosso Doce Jardim Educativo, ele tem o nome de um grande pesquisador, que foi um pesquisador que trabalhou com abelhas, lutou pela conservação das abelhas, foi professor também de Uberlândia, da UFO, que é o professor Kerr. Então a gente homenageou o professor Kerr pelo que ele representou, né, e representa para a ciência, para o estudo das abelhas. Então é um espaço que ficou muito bonito, a gente quer fazer a mesma coisa aqui no do Santa Mônica. E é isso mesmo, você chega lá, as pessoas estão ali no jardim, estão deitadas, estão fazendo piquenique, e nesse processo conhecem um pouco, né, das abelhas também. Então isso é bem interessante.
Eu conheço e posso garantir que é muito legal o projeto. Não, o painel, tudo, né? Muito lindo. As plantas, né? Então nós tivemos um apoio. Nós tivemos um apoio muito grande da universidade, do setor de jardinagem, né? Sim, principalmente. Eles se envolveram. Da Prefeitura de Campos. Se envolveram com o projeto. As pessoas que trabalharam diretamente, né? É interessantíssimo isso. Muito. Eles se preocupam com as plantas. Professora, alguém veio regar a muda no final de semana? Precisa pôr água. Então, assim, uma graça, assim. Cuidam, né, de todo, daquele espaço. Então, isso é muito legal. Esse envolvimento foi muito bacana, né? É muito prazeroso. E o envolvimento dos alunos também, né? A Fernanda orienta um número grande de alunos que trabalham ali no Doce Jardim. Então, quando a gente recebe as visitas, né, todos eles ali trabalhando, ajudando. Então, isso é muito legal, esse envolvimento, né? Isso que se criou. E começamos agora, recentemente, até a fazer pesquisa no Doce Jardim. Eu tenho uma orientada de TCC que o objeto de estudo dela é entender o que as abelhas jataí coletam de recurso polínico no Moarama. Então, para a gente conhecer realmente quais são as plantas das quais elas estão coletando pólen. Então, aí é bacana, né? Porque essa pesquisa vai nos trazer essa resposta. Quando as pessoas nos perguntarem o que eu coloco de recurso polínico para minha abelha lá no centro da cidade, a gente vai saber quais plantas ele pode plantar. Uma coisa vai levando a outra. Ensino, extensão, pesquisa isso. Também, né? Então, eu acho bem interessante. E também dizer, né, isso que eu falei no início, que normalmente eu chamo de jardins de polinizadores, porque muitas vezes não tem só as abelhas. Quando você planta, quando você faz esse espaço, você está atraindo outros insetos, você está atraindo pastos dispersores, né? Então você está atraindo outros organismos. É por isso que muitas vezes chama jardins de polinizadores e outros polinizadores que não somente as abelhas. Então isso é um projeto que já vem sendo trabalhado aí já há algumas décadas, como eu disse, né? Lá fora. E o mais interessante que hoje no Brasil, né? Já faz alguns anos, né, Fernanda, que as pessoas estão trabalhando, estão fazendo os seus jardins de polinizadores, doces jardins, nesses espaços, dentro das universidades, nas escolas, nos espaços públicos, então isso, nos parques. Então isso é muito interessante, muito bom, né? Esse projeto, além de educativo, ecológico, científico, ele também virou um projeto terapêutico, então, né? Todo mundo quer cuidar, quer estar lá aproveitando. A nossa próxima parceria é com uma professora de yoga, que a gente está combinando dela aí nos finais da tarde, pelo menos uma vez por semana, dar uma aula de alongamento e de yoga no Doce Jardim. Eu falei, pronto, aí vai coroar. Maravilhoso. Muito obrigada, Solange e Fernanda, pela participação e pelas ótimas contribuições com o nosso podcast, tá? Sejam sempre bem-vindas à nossa casa. Obrigada, eu que agradeço, meninas. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Bom, pessoal, esse é o momento em que você, seguidor do Ciência ao Pé do Ouvido, nos avalia. Se você nos ouve pelo Spotify, deixamos uma caixinha aqui embaixo. Conta pra gente se você já conhecia o projeto Doce Jardim e o que você achou do episódio. A gente lê tudinho, viu? E não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais para acessar os outros conteúdos que preparamos para você. Estamos no X, antigo Twitter, @aopédoouvido_pod. E claro, nas redes sociais oficiais da UFO. As arrobas você encontra aqui na descrição. Camila, solta um spoiler aí pra galera do conteúdo que a gente vai soltar no Instagram essa semana. Não ia falar nada, Ítana, mas já que você me pediu, fiquem atentos, porque nos próximos dias teremos um vídeo bem legal para vocês conhecerem um projeto da UFO para preservação e conscientização da importância das abelhas, o Doce Jardim. Boa, Camila! Então, se você, nosso ouvinte, gostou desse episódio, quer perguntar algo, mandar um recado ou indicação pra gente, é só mandar um áudio para o nosso WhatsApp. Nosso número é 34 99948 4655. Repetindo, 34 99948 4655. Muito obrigada por nos ouvir até aqui. Até semana que vem. Tchau, queridos ouvintes. Desejo a vocês uma semana tão doce quanto mel. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A apresentação, produção e entrevista desse episódio foram feitas por mim, Ítana Santos, jornalista da DIRCO,
e pela Camila Domingos, estagiária de jornalismo também da DIRCO. A comunicação imagética foi feita por Tamires Dantas, estagiária de design. A divulgação nas mídias sociais está comigo, Camila Domingos, e também minha colega Ítana Santos. Esse episódio contou com áudios do filme B-Movie. Supervisão do roteiro é do Túlio Daniel, editor de produção do podcast, e a principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. A captação de áudio foi feita por Euler Reis, edição, montagem e finalização são do Márcio Gama, e a direção de comunicação social da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Voltamos na próxima terça-feira. Até mais! Ciência ao pé do ouvido.